Pessoal, essa imagem que eu escolhi, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Achei fantástica essa imagem. Existe um caminho assim na frente, né? E existe um ursinho de pelúcia. Esse ursinho é você. É um caminhozão na frente, né? E uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para esse ursinho, eu não sei se ele está de frente, se ele está de costa. A impressão é que ele está de costa, né? Mas às vezes você dá uma olhada assim, parece que ele está de frente. E ele está sem as expressões, né? Ele está sem o olho. Se ele estiver de frente, eu não sei se eu estou ficando doido, mas se ele estiver de frente, ele está sem a expressão do rosto. Eu acho que na imagem ele está de costa, mas no meu imaginário eu fiquei imaginando ele de frente e sem a expressão, sabe? E aí a pergunta diante dessa imagem é, diante do caminho, não está dando para ver direito que é um caminho ali atrás não, mas diante do caminho que se desenha na nossa frente, qual o nosso sentimento quando nós olhamos para ele? Que sentimento nós tivemos e ainda estamos tendo nesse ano tão complicado que nós estamos enfrentando? Nós falamos sobre isso no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, na época que a gente estava de lockdown, na época que a gente estava de quarentena, nós falamos muito sobre isso. Nós tivemos uma live chamada de Tempos Difíceis, que foi uma live que eu falei sobre Jesus no Getsêmani, de como ele enfrentou aqueles tempos difíceis. Nós conversamos bastante sobre aquele momento tão crítico, sabe? Tão complicado. A gente estava dentro de casa, sem poder sair, sem poder trabalhar. Eu lembro que no dia 16, foi 16 de março, foi uma segunda-feira. E naquela segunda-feira, eu já não tive, a aula que eu tinha na Unifor já foi cancelada, eu já não fui para a aula. Quando chegou no dia 19, aí parece que já decretou mesmo naquele feriado, decretou que tinha que parar tudo, ia fechar comércio, fechar um bocado de coisa, e começou a fechar shopping, fechar escola, os meninos já não iam para a aula. Passamos um mês assim com as crianças dentro de casa, meio que esperando saber o que ia acontecer, porque ninguém sabia nem o que ia acontecer. Até a escola se preparar e esboçar uma aula online, logo depois na escola que os meninos estudavam, já deram férias de um mês de maio, para poder todo mundo respirar, se organizar, imaginando que isso pudesse passar logo, quem sabe, né? Ficando de férias em maio, quando fosse em junho, já voltava tudo normal e aula. Nem pensar, né, meu povo? Longe disso, né? Veio foi o lockdown. E ninguém podia mais nem descer no prédio para brincar lá embaixo, na área comum, na piscina, onde fosse. Mês de maio e abril, a Candeias, nós tivemos 16 famílias enlutadas. A gente teve uma live de Estamos em Luto com 9 famílias enlutadas. Nós perdemos o nosso irmão Luiz. Nós perdemos o nosso irmão Silas. Teve gente que perdeu emprego. Teve gente que adiou casamento. Quantos casamentos que eu ia fazer esse ano? Adiar tudo. Estão todos ainda remarcando ainda, né? Graças a Deus, não é não, meu povo? Estou remarcando para frente. Eu tenho um casal aqui que está remarcando, jogando para frente. Remarca de novo, remarca de novo. Daí vai puxando para frente, esperando a hora de dar certo. O único casamento que eu fiz esse ano foi um casamento que não estava programado. A pandemia também gerou essas coisas, tá? Um casamento que não ia acontecer, aconteceu. Num ambiente bem restrito, em algo bem íntimo. Esses sentimentos todos tomaram conta da gente. A gente sem saber o que ia acontecer, como é que ia ficar o emprego. A gente como igreja tendo que se reinventar. Se vai fazer live, se vai fazer o quê? Esses sentimentos tomaram conta do coração da gente. A gente conversou muito sobre isso no começo da pandemia. Sabe o que me veio o sentimento? Me veio o desejo de voltar a esse assunto. Sabe por quê? Porque a gente não está bem não, meu povo. Eu chego a dizer que ninguém está 100%. Se a gente já não estava 100% antes desse negócio acontecer, depois desse negócio ter acontecido, tem ninguém 100%. Eu tenho conversado com muitas pessoas que não estão bem. E às vezes a gente não fica ruim, né, quando está no lockdown, não. No começo da pandemia, não sei se aconteceu com vocês, mas para mim, no começo, deu uma sensação de alívio, como se tivesse desligado a máquina. Desligaram a máquina. Ai, que bom que desligaram a máquina, que a gente estava mais aguentando rodar nessa máquina. Mas foi rapidinho esse sentimento. Logo depois,
Já veio, porque não era férias, né? Era pandemia. Não era férias, não era uma semana. O negócio foi ganhando uma proporção que depois esse sentimento, a princípio de alívio, ele foi ganhando um sentimento de dúvida, de incerteza, de medo. Muita coisa no nosso coração. Eu tenho conversado com muitas pessoas que não estão bem. Eu mesmo tenho semana, eu desmarquei a live por isso, essa semana. Estava com cabeça de fazer a live. Não estava com cabeça nenhuma para fazer a live terça-feira passada. Sabe, de repente era a hora ali da gente desmarcar, sabe? Porque não está bem. Mas não é fácil a gente assumir que não está bem, não. A gente fica com medo de assumir que não está bem. E um estouro desse terminar de acabar com você. Porque enquanto você está dizendo assim, eu estou bem, você está mentindo para você mesmo, sabe? Para quem está perto, como maneira de você se segurar. Deixa eu segurar aqui o fake, porque segurando o fake aqui vai dar certo. Então você assumir que você não está bem, parece que você tem medo de assumir e arriar de vez. Você tem medo de assumir que não está legal e arriar de vez. E a gente fica nessa, sabe? De negar, achar que está tudo bem, ou se incomodar por não estar bem. A gente olha para as pessoas, é que está todo mundo bem e a gente não está. E sabe qual tem sido uma conversa legal, quando eu converso com alguém que não está bem, de dizer para a pessoa, cara, não é só tu, velho, está cheio de gente que não está bem. E muita gente que não está legal. Ninguém está 100%. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso. Que não está fácil trabalhar, que não está fácil se adaptar, que não está fácil ser pastor, que não está fácil ser líder de nada, que não está fácil conduzir os filhos dentro de um processo de ensino, de estudo, que parece que era melhor que tivesse parado mesmo. A gente pelo menos economizava. Era melhor que tivesse parado, não esperava para voltar depois. Então assim, tá ninguém bem, os filhos não estão bem estudando desse jeito, os pais não estão bem vendo os filhos estudando desse jeito. Sabe, se você não trabalha com álcool gel, você pode estar passando por uma dificuldade. A situação apertou para muita gente. E parece que agora no final do ano, algumas reservazinhas foram meio que acabando, diminuindo, né? E o negócio vai continuando, e você vai vendo que vai acabando, economicamente a gente vai sentindo. Tem gente que ainda está enfrentando luto. Porque perder alguém querido nessas circunstâncias não é fácil. Nós tivemos perdas e situações de famílias nesse ano que nem culto, nem velório direito puderam fazer. Isso fica um luto mal vivido, um luto não vivido, fica um luto aberto. Esses sentimentos estão tomando conta do coração da gente. De uma forma ou de outra, nós fomos afetados. Quem não estava com um casamento tão legal, de repente se viu convivendo 24 horas, dentro do mesmo espaço. Às vezes algumas mazelas do casamento afloraram. Às vezes as mazelas do relacionamento pais e filhos vieram à tona. Porque aumenta a tensão, aumenta a pressão, a relação é colocada em xeque. Às vezes é bom, porque aparece um bocado de defeito que não estava dando para ver. E aí vai tratando. Não é que não tenha tido fruto, não. Tiveram os frutos sim, mas não está fácil. E quando a gente fala de esperança, quando a gente fala de esperança na igreja, de você crer, de você ter fé, essa palavra dos fardos que o Marçal falou aqui, que tem um salmo lá que ele lê e tal, e isso que fortalece ele, a gente tem que tomar não é um cuidado, mas a gente precisa entender que esse discurso de esperança, ele não deve roubar o espaço da dor. Ele não deve roubar o espaço da dor. Eu vou parafrasear um texto de João. João diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, tá? Esse é o texto de João, lá na carta de João. Eu vou parafrasear. Filhinhos, nós falamos sobre a esperança, sobre a fé, sobre a vitória, para que vocês não desanimem. Para que as coisas, na verdade, deem certo na vida de vocês. Mas se as coisas não derem certo, saiba que existe um Deus consolador, que nos ampara, que cuida de nós quando nós estamos prostrados e quando as coisas não dão certo. Porque não é sempre que tudo dá certo. Tem hora que vai para o hospital, tem hora que vai para a UTI, tem hora que sai para casa, tem hora que vai para o hospital, tem hora que vai para a UTI, tem hora que morre.
E Deus está presente quando sai da UTI para casa, e Deus está presente quando vai da UTI para o céu. Deus está presente. Deus está presente em todos os momentos. Filhinhos, essas coisas nós falamos para que vocês não desanimem, para que vocês não percam a fé, para que vocês não percam a esperança. No entanto, se der tudo errado, saibam que Deus está com vocês. E de que Ele não te faltará. Ele estará com vocês. A gente precisa sair desse lugar dos super-humanos. Lembra de uma live que eu fiz no começo do ano sobre isso? Os super-humanos. Está lá, resgata depois. Super-humanos. Nós não somos super-humanos. Nós somos falhos. Nós somos limitados. E podemos dizer sim que ninguém está 100%. Teve uma live na época da pandemia, que eu liguei para o Felipe, a gente estava conversando, e eu disse, cara, eu estou para desmarcar essa live de hoje, eu não estou legal, eu estou triste. E aí a gente conversando, saiu o tema da live, né? A live foi essa, eu estou triste. Eu falei que eu estava triste. E tinha muito motivo para eu estar triste. E eu saí pontuando e desafiei as pessoas a fazerem a sua lista sobre os motivos pelo qual você está triste. Porque a gente está chegando ao final desse ano, e por mais que a gente se esforce para ficar bem, parece que aquele sentimento, assim, sabe, não quer largar da gente. De desânimo, de desesperança um pouco, de dúvida, de incerteza. Quais são os sentimentos que estão tomando conta do seu coração? Porque de fato, ninguém está 100%. E aí tem duas coisas que eu queria ventilar com vocês aqui, bem rapidinho. Primeiro, qual é o sentimento? Você vai se perguntar qual é o sentimento. E segundo, você vai perguntar, Senhor, qual é a resposta tua a esse meu sentimento? Qual é a resposta tua a esse meu sentimento? Está chegando o final do ano, qual é o sentimento que está no seu coração? E se você é um caminhante, caminha com Jesus, está caminhando com Ele, e Ele está ali vendo seus sentimentos, que resposta Ele daria a esse seu sentimento? Que não é a mesma resposta. E sabe o que eu percebo? De que Deus Ele trabalha diferente com você, comigo, com você que está em casa. Ele trabalha diferente. Cada um Ele trabalha de um jeito. E às vezes a situação, as pessoas são diferentes, então porque as pessoas são diferentes, as respostas, elas são diferentes. Lá em Juízes 6 e 7, Deus está trabalhando a mesma circunstância, tá? Os midianitas estavam querendo vencer sobre o povo de Deus. Juízes 6 e 7. E Deus trabalha com o povo de um jeito e trabalha com Gideão de outro jeito. Mesma circunstância, a pandemia. Ele vai trabalhar um jeito com um e outro jeito com outro. Com Gideão, ele chega para Gideão e dá o gás assim para Gideão, sabe? O homem valoroso, o homem forte. Ele levanta a moral de Gideão, porque Gideão estava com a autoestima baixa, estava precisando, sabe, de ser fortalecido, ele estava precisando vencer. Já com o povo, ele age de uma forma completamente diferente. Ele disse, não, vocês não vão com 32 mil homens não, acabaram indo com 300. Então Deus anima aquele que está ali, sabe, achando que não tem valor nenhum, que não tem, e ele baixa a bola daquele que está na arrogância, que está, ele age diferente. A circunstância é a mesma, e ele age diferente, porque somos pessoas diferentes, e para cada sentimento nosso, ele vai agir de uma forma. Ele vai agir de uma forma. Por isso a pergunta é, qual o teu sentimento? E como que Deus está respondendo a isso? Eu não vou te dar essa resposta. Eu vou te dar aqui algumas luzes sobre isso. E aí queria pegar alguns exemplos. Primeiro esse exemplo de pessoas diferentes com respostas diferentes. Nós temos em Marcos 4 e Marcos 5. Em Marcos 5, nós temos a história de Jairo. A filha de Jairo estava doente para morrer. E Jesus está andando, uma multidão cerca ele, uma mulher toca Jesus e ele diz, de mim saiu o poder. Lembra dessa história, não lembram? De mim saiu o poder. E aí Jesus para aquele negócio, estava indo já para a casa de Jairo, tá meu povo? Estava indo para a casa de Jairo. Aí a mulher toca Jesus e diz, alguém me tocou. Os discípulos, como assim, Senhor, alguém te tocou?
Está todo mundo tocando, então em mim tocou alguém de forma diferente, de mim saiu poder, alguém me tocou. Aí Jesus para curar a mulher com fluxo de sangue, para cuidar dela, certo? E Jairo está ali do lado. O cenário de Jairo qual era? Terrível. O filho morrendo. Ele ali indo atrás de Jesus, quem sabe assim, buscando ali um recurso, talvez até sem crer tanto naquilo. Às vezes o desespero, a gente sai buscando um bocado de coisa, né? A gente soube de um homem que está aí curando as pessoas, vamos lá atrás desse homem. Aí no meio do caminho o homem para curar uma mulher, para saber quem tocou nele, quem não tocou. O texto não fala quanto tempo isso durou. Mas a impressão que eu tenho é de que não foi uma coisa rapidinha, não. A impressão que eu tenho é de que esse negócio demorou. Esse negócio embaldeou ali. E aí, quando chega a notícia para Jairo, que está numa situação de desespero, com seu barco afundando, chega a notícia para ele de que a filha dele tinha morrido. Porque não perturba mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jesus olha para ele, viu o sentimento dele, e disse o que para ele? Não temas, crê somente. Diante de alguém no desespero, Jesus chegou e disse, não temas, crê somente. Esse discurso parece ser um discurso de repreensão? Não. Um discurso de quê? Um discurso de quê? De ânimo. Um discurso de ânimo. Um discurso de toca para frente. Em Marcos 4, nós temos outra história. Que é a história de Jesus dormindo no barco com os discípulos. Os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo na proa. Dormindo na proa do barco. E os discípulos começam uma tempestade, um vento naquele lago que começa a encher de água dentro do barco. E Jesus fazendo o quê? Dormindo. No primeiro cenário, Jesus para curar uma mulher. Nesse agora, Jesus está dormindo no barco. A tempestade truando, imagina o pessoal pegando balde, jogando água para fora, e Jesus está dormindo no barco. Aqueles discípulos se desesperam, eles ficam com medo. E eles vão onde Jesus está e dizem para Jesus, acorda Jesus, salva-nos. Isso no registro de Mateus, no registro de Lucas, no registro de Marcos, eles chegam a dizer assim, não te importa que morramos? Qual é o sentimento ali? O sentimento de desespero também. Alguém que está assim recorrendo a Jesus, no sentimento de desespero. E Jesus levanta, Jesus acorda, vai lá, acalma o vento, acalma a tempestade, olha para os discípulos e diz o que para eles? Por que vocês não creem? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Esse discurso de Jesus já parece ser um discurso diferente do discurso lá para Jairo. Os dois falam de medo, tem desespero, mas o tom parece ser um tom assim, por que vocês estão com medo? Não é possível que vocês ainda não creem. Por que vocês estão com pouca fé? Jesus está tendo um discurso, dando uma chamada nos seus discípulos ali naquele momento. Então, diante dos nossos sentimentos, Jesus age de um jeito com um, age de outro jeito com outra pessoa, dependendo do que está acontecendo no nosso coração. Às vezes, meu povo, é a mesma pessoa que passa por situações diferentes e Jesus vai respondendo a cada um desses sentimentos de uma forma singular, direta. Acontece isso com Pedro. É quando nós temos o cenário de mesma pessoa, situações diferentes, sentimentos diferentes e respostas diferentes. A mesma pessoa, é você. Começo da semana, no meio da semana, no final da semana. Com sentimentos diferentes, diante de situações diferentes. E ele vai responder a cada uma delas de uma forma diferente. Por isso o ursinho, sabe, que está olhando para o caminho, a gente não sabe muito bem qual é o sentimento. E o desafio de saber qual é a resposta que Jesus tem para dar a cada um dos nossos sentimentos. Eu peguei Pedro como exemplo, porque diante do sentimento que Pedro tinha no coração dele,
de vitória, sabe, de que o Messias ia vir para dar tudo certo, que o Messias ia vencer tudo. É aquela pessoa que está na pandemia, sabe, olha assim, vai vencer tudo, vai dar tudo certo, sabe, vai ser maravilhoso. Aí Jesus chega para ele e diz assim: eu vou morrer. Eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O cara nem escuta o final da frase, escuta só a primeira: eu vou morrer. E aí Pedro olha para ele e diz o quê? De forma alguma isso te acontecerá. Existe gente que não aceita a parte ruim que a vida tem. E que tem um discurso de fé de que tudo sempre vai dar certo. Aquele discurso ali de vitória de Pedro, de que o Messias vai vencer, não era condizente com aquilo que Jesus tinha para viver. O que é que Jesus disse para ele? Ele diz: Senhor, de forma alguma isso te acontecerá. Pedro disse para Jesus. O que é que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro, vivendo essa situação, afasta-te de mim, Satanás. Diante da raiva, você sentiu raiva nessa pandemia? Sentiu vontade de mandar descer fogo sobre alguém? Os discípulos sentiram isso, Pedro sentiu isso. Jesus chega para ele e diz: que espécie de espírito vocês acham que nós somos? Então, quando eu digo para você dizer seu sentimento, descobrir qual é o sentimento, para tentar ouvir o que Jesus tem a dizer, não ache que Jesus vai chegar com um discurso apenas de vai dar tudo certo, que é maravilhoso, que às vezes ele pode chegar: afasta-te de mim, Satanás. Às vezes ele pode chegar te repreendendo, dizendo: que espécie de espírito você acha que nós somos, para você estar com esse sentimento no seu coração? A gente sempre, quando fala do sentimento, acha que Jesus vai chegar ali com a cama estendida, né, para cuidar da gente. Às vezes ele está querendo repreender a gente, dizendo: não faz sentido isso que você está sentindo. Eu quero trazer para você uma palavra que, sabe, que leve você a uma outra realidade. Pode ser que ele diga: não temas, crê somente. E pode ser que ele diga: não é possível que você ainda não crê em mim. Quando é que Jesus vai falar isso? Qual é a resposta que ele está te dando? Eu não sei. Pode ser que a resposta que ele está te dando seja: meu filho, não temas, crê somente, te fortalece, sabe, se levanta, vamos lá, tua filha vai ser curada. E pode ser que ele acalme a tempestade, depois olhe para você e diga: rapaz, você não crê em mim ainda não? Que tipo de resposta ele vai dar ao teu sentimento? Eu não sei. Se você está trabalhando a sua raiva, sabe, de uma forma com violência, você está trabalhando a sua raiva, sabe, agredindo pessoas, ele vai olhar para você e vai dizer: que espécie de espírito você acha que nós somos? Quando Pedro pegou a espada lá para cortar a orelha do soldado que ia prender a Jesus, Jesus diz: meu filho, aqueles que pela espada lutarem, pela espada morrerão. Foi lá e colou a orelha do soldado. Então, diante dos sentimentos que nós colocamos para fora, como que Deus vai tratar isso? Eu não sei como Ele vai tratar isso em você. Até porque se você disser assim: eu estou com medo, eu não tenho, a partir desse sentimento, de saber qual é a resposta que você precisa. Porque eu preciso saber, na verdade eu não vou conseguir dar a resposta ideal. Porque eu não sei, esse medo está vindo de quê? Existe o que aí? Alguém que está com medo? Ou existe alguém aí que está teimando com Deus? Existe alguém que não está confiando? Ou existe alguém que está com medo porque o filho está morrendo e é natural ficar com medo? Entende, pessoal? É natural estar com medo, porque seu filho está no hospital. Quero a filha de Jairo, está no hospital. E Jesus está parando para perguntar se tem alguém o tocou. E quando ele descobre que é uma mulher que tocou, diz: mas ele parou de me ajudar para ajudar essa mulher. Uma mulher que não tinha valor nenhum. Jesus para cuidar dela. Entende? Quando Pedro chega lá e Jesus quer lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: não, de forma alguma o Senhor lavará os meus pés. Há um sentimento ali naquele ali. Ele está preso à ideia de que se ele é líder, ele deve ser servido.
Aí Jesus chega e diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. A impressão que eu tenho é que no meio dessa pandemia, Deus há de nos oferecer um colo, mas Ele há também de nos dizer muitas coisas que talvez nós não queiramos ouvir. Ele há de mexer com você. Ele há de mexer com você. Ele há de confrontar você com uma postura. Interessante, né? Porque a gente, quando está sofrido, né? E eu vim trazer essa palavra aqui, muito no sentimento de levar uma palavra de conforto, de consolo, sabe? Uma palavra muito parecida com essa que o Massal deu nos fardos, que está tudo certo. Está tudo certo. Mas de repente eu estou querendo, e eu não sei se estou conseguindo, é de que você, que o inimigo não está ajudando, é que você pegue o seu sentimento, descubra qual é ele, e depois descubra o que é que Deus está dizendo para esse sentimento. Porque pode ser que Deus esteja dizendo: não temas, crê somente, eu estou contigo, Senhor meu pastor, eu sou o teu pastor, nada te faltará. Ó homem valoroso, vai na tua força e vence os midianitas. Tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu vais vencer, tu é meu filho, eu te amo. Pode ser que ele esteja dizendo isso, pode ser que ele esteja dizendo: eu vou diminuir a tua força. Existe uma arrogância que eu quero trabalhar na sua vida. Existe uma raiva que eu quero que ela dissipe. Existe uma insegurança tua de confiar em mim, que eu quero que você entenda que o barco pode balançar do jeito que for, mas se eu estou ainda que dormindo nesse barco, não há motivo de você ficar nesse desespero tão grande. Eu não sei o que ele vai dizer, depende muito da história, do cenário, de quem está ouvindo e de quem está se abrindo com Deus. Na verdade, o desafio de hoje é: se abra. Se abra com o Pai, coloque diante dEle quais são os sentimentos que você tem, e peça a Ele, que conhece melhor do que você os seus sentimentos, que lhe dê a resposta que você precisa. Resposta clássica para alguém que está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, é a gente levar ali uma palavra de conforto, né? Uma palavra de consolo. Mas Jesus, quando pegou aqueles discípulos no barco, parece que no final, depois que ele resolve o problema, eu não sei se foi porque acordaram ele, né? Mas ele deu uma chamada ali. Ele deu uma chamada. Será que Deus tem uma chamada para dar para você? Quer dar uma chamada? Será que Ele está agindo na tua vida, igual Ele fez com o povo lá de Israel, os hebreus de Israel lutando contra os midianitas? Você está confiando na força do seu braço? Pessoal, no meio dessa pandemia, talvez Deus esteja querendo ensinar muita gente a depender dEle. E quando você coloca o seu sentimento para fora, o que é que Ele está dizendo? Eu não sei o que Ele está dizendo para você. E eu queria desafiar você a buscar isso. A buscar isso. Esse mesmo Pedro, que às vezes no impulso, sabe, de que vai dar tudo certo, no impulso de que ele pode, no impulso de que ele é capaz, quando Jesus diz para ele, chega para Jesus e diz: para onde o Senhor for, eu estarei com você. Aí Jesus diz: Pedro, vem cá, Pedro. Pedro, para de falar besteira, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus não olha para aquela afirmação de Pedro e diz: eita filhão, eita companheiro, pense num discipulão. Acaba está aqui dizendo que se for, para onde for, ele vai estar comigo. E não vai abrir nem para o trem. Nem foi. Jesus sabia disso. Depois, quando Jesus ressuscita, ele se encontra com Pedro e com os discípulos. Vai comer peixe na praia, churrasquinho de peixe, conversar com os discípulos. E tem hora que ele olha para Pedro, e Pedro devia estar ali, sabe, envergonhado, meu povo. Envergonhado. Tinha negado. Aquela arrogância dele: não lava meus pés, de forma nenhuma isso te acontecerá. Né? Aquela arrogância dele que estava dizendo ali para ele que eu vou estar contigo para o que der e vier. No final, Jesus morreu na cruz. No final, ele negou Jesus. Sabe, no final deu tudo diferente do que ele estava ali. Ele estava ali envergonhado, talvez. E Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me amas?
Ele disse: tu sabes que eu te amo. Lá em João 21. Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Igual as 3 vezes que ele negou. Aí ele vai e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E as 3 vezes que Pedro responde isso, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. No meio daquele turbilhão de sentimento, Deus continuava chamando ele. No meio daquele turbilhão de sentimento, ele continuava dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Apesar de tudo que você sentiu, de toda a revolta que tomou conta do teu coração, eu continuo querendo te usar para a minha glória, para cuidar de outras pessoas. Eu continuo querendo usar a tua vida, Pedro. E diante da tua vergonha, diante da tua arrogância, eu te chamei de Satanás. Diante da tua petulância, eu disse para você que você me negaria, para você baixar sua bola. Mas diante da tua vergonha e do teu quebrantamento, eu te digo: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus vai responder diante dos nossos sentimentos? A resposta de Jesus aos nossos sentimentos: eu não sei. Porque para cada pessoa é diferente. Para a mesma pessoa, mas em situações diferentes, é diferente a resposta. Eu não sei. Eu não sei. Talvez você não saiba. E o convite que eu quero fazer a você é de que você busque, primeiro, qual o teu sentimento? E segundo, Deus, qual a tua resposta ao meu sentimento? Mesmo que você me fale aquilo que eu não estou querendo ouvir. Mesmo que o Senhor me chame de Satanás. Mesmo que o Senhor pegue na minha mão e com um tom até de raiva, né, de indignação, diga: por que vocês ainda não creem? Eu quero ouvir, Senhor, a tua resposta. Eu não sei qual é a resposta. Talvez você não saiba e precise buscar. Mas uma coisa eu sei, é que quando nós clamamos, Deus responde. Lá em Êxodo, quando Deus chega para Moisés, Ele diz: eu tenho ouvido e visto o sofrimento do meu povo. Deus não está indiferente à dor do nosso coração. Quer ela seja como a dor de Jairo, quer ela seja como a dor dos discípulos que estão no barco desesperados, quer ela seja como a dor de Pedro, que queria incendiar uma cidade, que não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Ele conhece o teu sentimento. E Ele quer responder a você. A partir dos sentimentos que você tem, Ele tem uma resposta para ti. Você topa fazer isso? Dá medo? Medo de mexer no sentimento? E medo do que Jesus vai dizer? E talvez você esteja cansado de ouvir, sabe? Não temas, crer somente. Talvez você queira ouvir o que de fato você precisa ouvir para sair de uma realidade para outra. O que é que Jesus tem a dizer para você? Vamos clamar? Queria que você baixasse a sua cabeça.